Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição 137, que vai expandir a lição de ontem, né? E na qual Jesus declara: quando sou curado, não sou curado sozinho. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera a parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada. Mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente e de aceitar o próprio ser, com todas as suas partes intactas e incólumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe dá vida. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi a simples verdade e sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. Assim, a cura, que nunca foi necessária à verdade, tem que demonstrar que a doença não é real. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contra-sonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi, a cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O anticristo é o ego, tá, gente? E assim como Jesus, em algum momento, personificou aqui na terceira dimensão, personificando o Cristo, o anticristo também poderá ter uma personificação. E isso é apontado lá no livro das Revelações no Apocalipse, tá? Então, o ego, ele pode ter uma personificação, tá? Muito bem. O corpo parece mais sólido e mais estável do que a mente.
e o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá a ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas. E as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. As leis... ele está falando aqui das leis do caos, tá? As leis do ego. A cura é a liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada e, por esse atributo, prova que as leis, que não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosas do que os seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. A cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar, são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua. Quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste, para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida vem a ser a tua, assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor. E, ao te deixares curar, vês todos aqueles ataques à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em que tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti. Mas nunca és curado sozinho, e legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura, e nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto, onde os fatigados podem permanecer para descansar, pois aqui a verdade lhes é concedida, e todas as ilusões são trazidas à verdade. Um minuto aqui, botar o telefone no silencioso. A cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua, quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste, para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida vem a ser a tua, assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para liberar-te de tudo o que já te causou dor. E, ao te deixares curar,
vês todos aqueles ataques à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em quem tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Por que todos são curados junto conosco? Porque a mente da filiação é uma só, né? E aí, os detalhes da lição eu vou deixar para vocês assistirem no vídeo de 2022, que está bem explicado, né? Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura. E nenhum tempo passa entre um instante em que são curados e um instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto, onde os fatigados podem permanecer para descansar. Pois aqui a verdade lhes é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convidas o teu ser, né? Ser com S maiúsculo ou ser real, a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja, e isso não pode ter sucesso. Hoje pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes, que neste dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa sê-lo, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-emos ao soar de cada hora de que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas, para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria e a separação pela paz de Deus. Então, como é que eu vou curar o mundo? Pedindo ao Espírito Santo para curar a minha mente. É assim que eu curo o mundo, né? É assim que eu curo o mundo, né? Então, ontem eu fiquei sabendo, infelizmente, que um amigo meu está internado. Foi hospitalizado ontem. Então, na hora que eu estava voltando para casa à noite, eu rezei ao Espírito Santo para que cure a minha mente daquilo que dentro da minha mente está sendo projetado como a doença do meu amigo, né? Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Entretanto, é necessário que estejamos separados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a estes pensamentos, com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero compartilhar a minha cura com o mundo, para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero compartilhar minha cura com o mundo, para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Muito bem. Então, imagine, por um único momento que seja, imaginem um mundo sem doença. Não vou falar para vocês, pra gente imaginar aqui agora, um mundo sem morte, não. Vamos imaginar que a gente pudesse viver, sei lá, até os 70, 80 anos, sem nenhum tipo de doença. E aí um belo dia a gente morre. Ah, morri. Não morri lá estrebuchando, doente, acabada. Morri, né? Então vamos só imaginar um mundo sem doença, sem nenhum tipo de doença. Tirando aí o envelhecimento, né? Porque o envelhecimento, ele é uma doença, né? De fato, o envelhecimento é uma doença. Mas tirando o envelhecimento, nós só envelheceríamos e morreríamos.
não haveria nenhum tipo de doença, né? Então, eu tô usando esse óculos aqui porque eu sofro de miopia, né? E sofro de astigmatismo. Então, eu estaria sem óculos, porque não existe doença, né? Então, vamos imaginar esse mundo sem doença. Como seria, né? Só vamos vislumbrar, né? E aí as plantas não adoeceriam, os nossos animais não adoeceriam, nós não adoeceríamos, nossos irmãos não adoeceriam. Imaginem esse mundo. Esse mundo, essa é uma das características do mundo liberto do ego, do mundo de quinta dimensão, tá? Como eu não tenho mais a percepção, a ilusão, como eu não tenho mais a ilusão da separação, eu não tenho mais a ilusão da doença. Porque a doença, ela decorre da crença na separação, tá? Foi isso que ele ensinou ontem e é isso que ele está ensinando hoje. Permite que a cura se dê através de ti neste dia mesmo. E enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus, para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que já foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo o que estava doente fique bom e para oferecer a bênção onde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com este pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. Então, é isso, né? É isso. Quando eu tenho a minha mente curada, eu tô injetando, por assim dizer, cura na mente de toda a afiliação. Então, eu tô curando meus irmãos também, tá? Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. Nós estamos, com esse trabalho de um curso em milagres, nós estamos de forma efetiva, nós estamos curando a única doença que existe, né? Lembrem-se da lição de ontem. A doença é uma defesa contra a verdade, né? E aí o que acontece? Nós estamos nos curando da única doença que existe, que na verdade é o único problema que existe. Lembram daquelas lições que eu brinquei com vocês, que era das lições Tabajara, do grupo de lições Tabajara, né? Que eu reconheça que só existe um problema, que eu reconheça que esse problema já foi resolvido, né? Então que eu reconheça que no final das contas só existe uma única doença e que essa doença já foi curada. E que doença é essa? É a ilusão da separação. É a crença de que eu estou separada de meu pai, de meu amado pai, tá? Então eu resolvi brincar no metaverso, né? Resolvi brincar no metaverso. Se a gente entrar no metaverso hoje do seu Zuckerberg, todo mundo é bonito, né? Todo mundo é rico, maravilhoso, né? Eu vou brincar no metaverso. Mas nesse metaverso aqui, a gente se esqueceu, nós nos esquecemos de que era um metaverso, né? Aí nós nos esquecemos que permanecíamos unidos ao Pai, nessa brincadeira. E sob muitos aspectos, uma brincadeira sem graça, né? E aí, desses pensamentos ilusórios que decorrem da crença inicial na separação, a partir desses pensamentos começou a se manifestar a doença. Começaram a se manifestar as doenças. Correto? Mas antes da gente falar mais disso, vamos para Marianne Williamson, senão eu não calo a boca aqui e eu não leio o texto dela, né?
Dia 137, lição, texto do livro Um Ano de Milagres. Eu escuto o chamado das eras no dia de hoje. Eu escuto o chamado das eras no dia de hoje para fazer desse mundo um lugar glorioso. Eu oro para ser usado na preciosa tarefa de aperfeiçoar uma era imperfeita. Que possa tudo que eu sou e tudo que eu faço ser só um minuto aqui, um arauto do bem. Que eu não possa ser enganado pelas aparências temporais, mas viver em vez disso no reino do eterno. Que eu possa então ser um conduíte para uma possibilidade maior, para mim mesmo e para os outros, agora e sempre. Seguramente o futuro será abundantemente abençoado, se nós o visualizarmos como uma coisa bela. Querido Deus, eu entrego o meu futuro a Ti e oro para estar em serviço da Sua mais linda manifestação. Que possam os meus ouvidos eu ia falar uma palavra bonita aqui. Eu vou falar uma palavra bonita aqui, para não ficar, a tradução literal vai ficar muito feia. Que possam os meus ouvidos ser inundados com o chamado das eras e que as minhas ações possam ser guiadas para servir a isso bem. Amém. Então eu ouço o chamado das eras no dia de hoje, né? Nós estamos aí à beira da Era de Ouro, né? Mas já que o que é a Era de Ouro? Vai lá, lê o final do Apocalipse. Aquele negócio é horroroso, eu não quero ler. Lê o finalzinho só, né? Você vai saber como é a Era de Ouro. A Era de Ouro é a era da consciência de quinta dimensão, né? Então nós temos esse chamado aí. Nós que estamos aqui nesse trabalho de aperfeiçoamento pessoal, através de um dos maiores ensinamentos espirituais disponíveis hoje para a população do Ocidente. Ou talvez eu esteja falando isso devido a uma certa ignorância do que está rolando aí nas bocas da espiritualidade, né? Mas eu não tenho conhecimento de outro que seja tão poderoso, que seja tão adequado à nossa forma de pensar, né? Ao nosso ego tal qual ele se formou, né? Eu não conheço outro, né? E vocês sabem que eu sou hiper mega fã da Seichonoye, mas para mim a Seichonoye e 1% Milagre são absolutamente a mesma coisa, né? A Seichonoye, ela tem uma grande vantagem que ela te traz para uma prática que é infernal, no bom sentido, né? Ela te joga lá, tipo assim, você tá lá no precipício, vou evoluir, não vou evoluir, você entra na Seichonoye, vem o mestre Masaharu Taniguchi e te empurra, né? Jesus é mais hermético, Jesus é mais elegante, né? Jesus nos convida, Jesus nos pede um pouquinho de disponibilidade, né? Jesus era um gentleman, né? Sem dúvida nenhuma, né? Mas ele não era bobo nem nada, então ele ditou 365 exercícios para a gente poder se divertir a cada dia do ano, né? E aí hoje a gente diz, quando eu sou curado, não sou curado sozinho. E eu quero fazer uma ponte dessa lição de hoje e da lição de ontem, que a gente acabou não falando sobre isso, mas hoje é muito importante que seja falado, né? Eu quero fazer uma ponte com a nossa jornada de cura da criança interior, né? No início, lá no dia 1º de janeiro do ano, eu falei para vocês que nós precisávamos de uma cura emocional, né? E eu contei para vocês aí em algum vídeo, né? Gente, vocês sabem que essa semana esse canal completa 1000 vídeos? 1000 vídeos.
Claro que contando aí uma meia dúzia que eu tive que quebrar no meio porque eu tive problemas técnicos, porque vocês já sabem que esse é um canal tosco, onde eu faço tudo, a gravação, a edição, a formatação, a escrita dos textos, invento tudo, conto piadas, né? Então nós estamos completando 1000 vídeos essa semana. Na semana que vem a gente completa mesmo 1000 de verdade, sem contar os outros quebrados. Enfim, depois de vocês já terem me ouvido 999 vezes, eu vou recontar para vocês rapidinho que eu passei por um momento muito desafiador na minha vida em 2015, quando eu quebrei os meus 2 pés, né? Eu quebrei um pé, amanhã é aniversário do dia que eu quebrei meu pé, amanhã, 18 de maio, e 2 meses depois, porque tinha fraturado o primeiro pé, eu fraturei o segundo, né? Porque tava passando por tava sendo muito solicitado. Né? Eu não vou entrar em detalhes, eu tenho um vídeo que eu conto isso com mais detalhes, mas ali, naquele momento, eu tive a experiência corporal disso que eu vou ensinar para vocês hoje. Ensinar não, né? Talvez eu vou transmitir um aprendizado que eu obtive, né? Então, eu contei para vocês que eu já era uma pessoa muito espiritualizada. Eu era muito espiritualizada. Eu tava mais ou menos que nem o John Bradshaw, né? Quando ele escreveu Volta ao Lar. Como resgatar e defender a sua criança interior, cujo PDF está no nosso canal no Telegram. Eu tava mais ou menos que nem ele. Eu já tinha feito de tudo. Eu já era não apenas uma estudante dedicada de um curso em milagres, mas eu já dava aulas, né? E aí, quando eu passei por aquilo, eu me revoltei com Deus. Eu falei assim, mas espera aí, por que eu tô passando por isso, né? E o que eu aprendi lá, claro que não foi um aprendizado assim instantâneo não, tá, gente? Demorou. Talvez tenha demorado 1 ano para a ficha cair. O que eu aprendi é que a minha espiritualidade, ela era muito da boca para fora. O que eu quero dizer com isso? Eu era muito espiritualizada na mente, sabe? Muito. Eu era uma pessoa que você podia chegar para mim com o problema mais cabeludo do universo e eu teria algo de bom para falar para você. E eu ajudaria você a melhorar a sua vida, né? Já falei para vocês que uma das máscaras favoritas do meu ego nesta encarnação e em outras também é a máscara do Salvador, né? Lembrando que o Salvador, a vítima e o perseguidor são os 3 papéis favoritos do ego. Então, o meu papel favorito entre perseguir, salvar e me vitimizar sempre foi o de salvar, né? Tanto que eu abri esse canal aqui para poder dar vazão a essa vontade, né? De salvar o próximo. Muito bem, piadas à parte, o que eu descobri é que a minha espiritualidade, ela era uma espiritualidade que ainda estava muito no ego, né? E eu já tinha feito esse trabalho de cura da criança interior, né? Eu já tinha uma relação muito boa com a minha criança interior, mas eu ainda não tinha alcançado os níveis de cura emocional que eu precisava para parar de sofrer, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós podemos ler todos os livros, e vocês já viram como eu gosto de ler, né? Como eu gosto de ler. Nós podemos fazer todos os cursos. Nós podemos saber os versículos da Bíblia de cor. Nós podemos dar os mais belos conselhos. Mas sem abrir o nosso coração, sem a cura emocional, não haverá a cura verdadeira. Você pode estar no seu 10º ano de exercícios de um curso em milagres, mas se você não curar o seu emocional, você não vai sair do lugar. Você não vai. Eu posso te garantir isso. Os seus relacionamentos vão continuar fracassados. Você vai continuar trabalhando sem um propósito de vida.
Você vai continuar a ter problemas de saúde, problemas financeiros, problemas no trabalho. Você vai continuar. Porque a gente veio aqui para ter uma cura emocional. A gente veio aqui para curar a nossa criança interior. Hoje eu não tenho mais a menor dúvida disso. A menor. E aí vocês podem falar assim para mim, tá, mas eu não trouxe um monte de dores das minhas vidas passadas? Você trouxe. Mas todas essas dores, elas foram atualizadas na sua vida entre os seus 0 e 14 anos e meio, tá? Depois também, mas o grosso foi aí. Né? E quando eu falo 0, eu estou falando de 0 mesmo. Eu estou falando desde o momento da sua concepção até o seu nascimento. É 0. Tá? E essa cura emocional, ela só vai se dar a partir do momento em que nós pudermos nos abrir para fazer o que o John Bradshaw chama de trabalho com a dor original. Quando a gente se abrir para ressentir no sentido bom, sentir novamente todas aquelas dores das nossas infâncias, tá? É só aí que o processo de cura realmente vai acontecer. É quando o processo de cura ele começa a acontecer quando eu resolvo deixar as minhas máscaras de lado, né? Eu contei para vocês que eu tenho uma grande amiga psicóloga, psicanalista, que eu conheci no Theta Healing em 2019, e em 2022 a gente saiu e eu contei para ela do que eu tava fazendo os vídeos, né? E ela virou para mim e falou assim: "Nossa, Jaque, mas que legal, isso é um alto grau de aceitação que você tá demonstrando. Você tá indo para a internet fazendo um vídeo público, qualquer pessoa pode ver, papai pode ver, né? Meus parentes podem ver, né? Meus alunos podem ver, todos podem ver, está aberto ao público. Os ex-namorados podem ver." Todos podem ver. E eu estou aqui abrindo meu coração com vocês. Sabe o que é isso? É um processo de autoaceitação. Eu tô aqui sem máscaras. Eu conto para vocês as minhas agruras diárias, né? Anteontem eu fui reprovada no teste do Não Persiga o Carro. E ontem eu fui levemente reprovada, não foi uma reprovação muito grave não. E ontem eu passei novamente pelo teste de Não Persiga o Carro, e ontem eu passei. O Espírito Santo é hilário, ele repete os testes para mim na minha vida e quando eu falho ele fica rindo da minha cara. Vocês vão falar assim, não, Jaqueline, você é maluca, que o Espírito Santo não ri da cara de ninguém. O seu pode não rir da sua cara. O meu Espírito Santo ri da minha cara de dar gargalhada, tá? Até porque, como eu sou uma pessoa do senso de humor, não teria como eu ter uma relação com o Espírito Santo que não tivesse senso de humor comigo, né? Muito bem. Então, eu tô aqui abrindo meu coração para vocês, né? E onde é que isso se encaixa na história da cura emocional? Eu já repeti para vocês algumas vezes que um curso em milagres é uma obra de psicologia espiritual, cujo objetivo é levar a gente para essa cura, né? E nós estamos trabalhando 5 feridas primordiais: rejeição, abandono, humilhação, estamos nela, traição e injustiça, né? 5 feridas primordiais do ser humano, né? Na verdade, a gente está usando o livrinho lá da Lise Bourbeau, né? Eu quero contar uma coisa para vocês. No domingo eu vi que tem uma moça que ela dá cursos de cura da criança interior baseados nesse livro. E eu não sabia. Eu não conhecia ela. Ela dá cursos. Ela tem alguns milhares de seguidores e ela vende os cursos dela, né? E eu não sabia. Eu falei assim, nossa, que sincronicidade, né? Comecei a fazer esse trabalho de jornada de cura da criança interior usando esse livro,
né? E eu digo para vocês que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer em 2023 e esse trabalho ele veio completamente canalizado. Mas enfim, nós estamos aqui na jornada de cura da criança interior, na verdade com um objetivo maior, tá? Que para mim é curar as duas primeiras feridas, a rejeição e o abandono. Por quê? Porque no momento em que a gente cai no sono do esquecimento, a primeira coisa que Deus, o Deus do Gênesis, faz é nos rejeitar. A primeira coisa, né? Ele fala, vocês fizeram isso, então vocês vão ver só. E ele nos rejeita. E depois ele nos abandona, né? Depois, em algum momento na Bíblia também, ele vai nos humilhar e vai nos trair e vai ser injusto conosco. Mas são consequências, né? Então, basicamente, no meu entender, eu tô dando para vocês uma visão muito pessoal, tá? Pode ser que vocês não concordem e se não concordarem, tá tudo bem. Fiquem com a não concordância. Não tentem se forçar a concordar com nada do que eu falar. No momento em que nós, como é que se diz? Perdi a linha do raciocínio. Né? A gente está curando essas duas feridas, as básicas, a rejeição e o abandono. E no momento em que nós nos damos conta, através dessa lição de ontem, a doença é uma defesa contra a verdade. E a lição de hoje, quando eu sou curado, não sou curado sozinho. Quando nós nos damos conta de que nós temos que curar apenas uma coisa, que é a ilusão da separação, então a gente pode chorar a dor de nos sentirmos separados do nosso Criador. E é essa a tarefa que eu vou dar para vocês hoje. Vocês vão lá no momento da vida de vocês, onde vocês estiverem se sentindo mais infelizes. Eu quero o momento mais infeliz possível. Eu ainda não sei qual é que eu vou usar, não. Daqui a pouco eu vou receber aí um lampejo de intuição. E vocês vão lá botar essa criança no colo. Mas vocês não vão chorar a dor que a criança enfrentou naquele momento. Vocês vão chorar junto com a criança a dor de terem se sentido rejeitados e abandonados por Deus Pai. E vocês vão encontrar essa dor. Vocês vão encontrar essa dor. Porque em algum momento lá das nossas infâncias, a gente se sentiu tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que a gente olhou para o céu e falou assim, cara, como você me deixou aqui? O que eu fiz? Não já? Aconteceu isso com você? O que eu fiz? Porque a gente procura no passado a razão para punição do pecado presente. Ou melhor, para a punição que está vindo no presente, que em teoria viria de um pecado passado. Vocês concordam comigo? Em algum momento, todos nós vamos falar aquela frase que Jesus falou ou não falou na cruz, né? Falou ou não falou, ou falou com aquela interpretação bonita que eu dei para vocês na live, né? Que ele teria dito, na verdade, Pai, nem aqui me abandonaste. Mas vamos pegar a frase que está na Bíblia, né? Vamos pegar a frase que está na Bíblia, porque ela é perfeita para o exercício que eu quero fazer com vocês hoje. Que é olhar para o céu e falar, Pai, por que me abandonaste? Lembrando que antes dele me abandonar, ele já me rejeitou. Por que ele me rejeitou? Porque eu tomei a decisão de, em vez de comer pera, eu comi maçã. Ele falou para mim, minha filha, tem aqui pera, abacaxi, mamão, laranja, carambola, limão Tahiti e tem maçã. Você pode comer de tudo, menos da maçã. Eu fui lá e comi da maçã, né? Esse não é o Deus do ego? Esse é o Deus do ego.
não é? Mas de alguma maneira eu acredito que esse Deus do ego é Deus. De alguma maneira eu acredito que realmente ele não só me rejeitou, como me jogou fora. Essa é a minha dor original. E isso, gente, é muito maior do que a dor com pai e mãe. Isso tá embaixo da dor com pai e mãe. Tá bom, eu nasci, tinha lá o meu pai, tinha lá a minha mãe. Tocar horror comigo, ou não, foram pais super amorosos, né? Aí, acho que foi a Eneida que mandou um comentário aí na segunda-feira, hilário, que ela falou assim: a minha vida foi maravilhosa, meus pais me quiseram, tudo na minha vida foi maravilhoso, e agora o que eu faço? Então, querida, eu tô te respondendo agora o que você faz. Você tem que ir lá embaixo. Lá embaixo. E essa é a maior dor do ser humano. É por isso que a doença, não importa qual ela seja, foi o que eu falei ontem, não importa se eu tô com o nariz entupido, ou se o meu cabelo tá caindo, a doença é uma defesa contra a verdade. Que verdade? A verdade de que eu, aqui e agora, neste momento exato, eu estou unida ao meu Criador, eu estou no meu lar com Deus. Por isso que a meditação cura. A meditação vai curar qualquer doença. A meditação tem a capacidade de curar qualquer doença. A oração tem a capacidade de curar qualquer doença. Mas como você vai orar? Você vai orar de acordo com o que o Curso em Milagres ensina. Veja os vídeos do workshop da oração. Estamos falando da oração verdadeira. Então, o que vai te curar hoje? É a prática da tua lição, é a tua meditação, é a tua oração, é o teu diário de mudança de atitudes, porque joga você no sentimento, joga você na dor. Quando alguém me rejeita, entre aspas, né? Porque a pessoa tem lá o direito de fazer o que ela quer, né? Então vamos dizer que eu tenha um namorado maravilhoso que um dia ele chega pra mim e fala assim: Jaque, eu não te aguento mais, Jaque, tu é muito chata. Tu passa o dia inteiro lendo esse livro. Nem tem tempo para mim, Jaque. Tu é uma chata, tô indo embora. Vou me divertir. E aí eu canto aquela música da Maísa. Meu mundo caiu. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Ele foi embora, né? Essa dor que eu sinto, e que pode ser tão profunda, tão monstruosa, ela não tem nada a ver com o seu fulano que decidiu ir embora da minha vida. Essa dor que eu sinto é o seu fulano apertando o botão da ferida do abandono de meu pai. Meu pai celestial. É mais ou menos a mesma coisa. Jaque, tu é muito teimosa. Falei pra você comer pera, abacaxi ou carambola. Você foi lá e comeu da maçã. Tchau. Fui. Essa é a dor. E eu posso te garantir. O meu vizinho botou galinhas no jardim dele. Isso não é mentira. Tem galinhas. Então agora as galinhas ficam conversando uma com a outra. Umas com as outras. Então se vocês ouvirem as galinhas, sim, são galinhas. Vocês não estão ouvindo coisas. As galinhas estão dialogando. Ok. Eu posso provar para você que essa dor nada tem a ver com o seu fulano que foi embora agora, porque não te aguentava mais.
Eu posso te garantir. Vou dizer para vocês como. Eu tenho um relacionamento de 1 ano com uma pessoa. Isto quer dizer que durante toda a minha vida, menos no último ano, eu vivi muito bem sem aquela pessoa. Aí aquela pessoa se relaciona comigo durante 1 ano e vai embora. E eu entro numa dor mutiladora que parece que eu vou morrer. E aí eu pergunto para vocês, essa dor mutiladora ela tem a ver com o seu fulano que foi embora? Ou era uma dor que estava dentro de mim e que eu não queria olhar, e que eu não queria sentir, e que eu não quis integrar? A opção B é a opção correta. Claro que essa dor vai ser um reflexo para mim do abandono emocional do meu pai comigo. Estou falando de uma mulher, no exemplo, eu, sendo, entre aspas, abandonada pelo seu namorado amado. Claro que tem um bom reflexo aí. Mas embaixo disso tem a questão tabajara de Um Curso em Milagres. Reconheça que todos os seus problemas foram resolvidos. Porque, na verdade, o que você acha que é um problema, que é você estar afastado do seu Deus, do seu Criador, esse problema nunca ocorreu. Você está tendo um pesadelo. Como nós falamos na live de domingo, nós estamos vivendo o pesadelo do exílio. De que exílio, Jaque? Da casa de meu pai. Eu estou vivendo o pesadelo do filho pródigo. O filho pródigo decide volitivamente sair da casa de seu pai. Tchau, pai, tô de saco cheio, vou embora. Quem sabe até num ato de inconsciência, ele vai lá e coma a maçã para irritar o pai dele. Você tá dizendo que eu posso comer de tudo menos da maçã, né? Eu vou te mostrar quem é que manda na minha vida. Eu vou comer dessa maçã. E tá, come da maçã. O que é o tal do comer da maçã? Na minha opinião, opinião minha, é a gente entrar num metaverso. Nós fizemos em algum nível, em alguma medida, em algum momento das nossas existências, a gente falou assim, eu vou lá naquele metaverso ver como é, eu vou brincar do jogo do estar do lado de fora. O que eu preciso estar do lado de fora. Tinha uma série lá de jogos de videogame, né? Tinha o Flight Simulator, tinha várias aventuras na Ilha da Fantasia, né? E eu decidi que eu ia entrar nessa fantasia aqui, né? Vejam o filme 13º Andar, que eu recomendei para vocês no domingo, no sábado, eu acho, e que o professor Hélio Couto tinha já recomendado, porque eu vi lá nos comentários do vídeo quando eu aluguei no YouTube, tá? Então, eu entrei no videogame, eu falei assim, opa, eu vou entrar, eu quero jogar essa partida. E aí eu me esqueci de que era um jogo, de que era uma partida, de que era um metaverso, de que era uma Matrix. E aqui estou eu choramingando que Deus Pai me abandonou. Quando eu falo Deus Pai, subentende-se Deus Pai Mãe, tá? Que Deus Pai Mãe me abandonou, tá? Então, enquanto eu não me dispuser a fazer essa jornada de cura da criança interior, que eu vou fazer de um modo ou de outro, aqui com o Curso em Milagres, no consultório do psicanalista, no consultório do terapeuta, nas jornadas xamânicas, né? Quantas curas emocionais eu tive dentro de tendas do suor, com os meus amigos Bu e Bill lá da Aldeia do Sol. Quantas curas em Sacra Família. Quantas curas eu tive dentro das tendas do suor, que a tenda do suor é uma cerimônia
é uma cerimônia dos índios norte-americanos e a minha câmera tá começando a congelar e eu vou ter que terminar o vídeo e eu acho que essa câmera tá com algum problema, que eu ligo ela e ela tá congelando por volta de 1 hora de vídeo. Entendeu? Quantas curas eu tive. Então, essa jornada de cura, essa jornada para dentro, eu vou fazer obrigatoriamente. Eu vou fazer, tá? Se por um acaso o vídeo terminar, sintam que eu me despedi de vocês, tá? Porque eu também já tô no final, já tô com 50 minutos e sintam que eu me despedi de vocês. Mas eu vou continuar falando mais um pouco, né? Então, nós vamos ter que nos abrir para essa cura emocional. E a cura emocional é ir lá e sentir essa dor dessa rejeição, sentir essa dor desse abandono. Mas já que você acabou de falar que nada disso é real, que a separação não aconteceu, mas eu, nessa minha existência separada, nesse meu ego, corpo, personalidade de Jaqueline, eu acredito que é real. Então eu preciso ir lá no fundo, curar isso. E aí o que eu tô dando para vocês hoje é uma chave que vai abrir muitas portas na vida de vocês. É uma chave de libertação. E se todas as dores que eu tiver passado na minha infância, todas as dores da falta, as dores da limitação, as dores da insegurança, as dores de não me sentir boa o bastante, de não me sentir digna, de me sentir um lixo, de pensar o que eu tô fazendo aqui nesse lugar que eu não sirvo para nada, eu não tenho nem direito de existir. E se todas essas dores, elas na verdade forem distrações para eu não olhar para a dor original, que ainda está além das dores que eu tenho com relação à criação que o meu pai e a minha mãe puderam me dar, com as limitações egóicas deles. E se essa dor estiver sendo se a dor original da minha crença na separação de meu Deus Pai e Mãe estiver sendo encoberta por essas dores periféricas? É isso que a gente vê na terapia do renascimento. Por isso, gente, que a cura, ela só vai se dar no momento em que eu for lá chorar essa dor. No momento em que eu, como Jesus na cruz, e aí não importa se ele falou ou não falou, eu tenha a coragem de olhar para o céu e falar assim: Pai, Mãe, por que me abandonaste? E aí eu vou chorar. E aí eu vou poder me acolher, porque eu já não tô mais totalmente identificada com essa parte minha que chora. Eu vou poder me acolher. Eu vou poder entrar no meu estado de meditação e me reconectar com Deus. E ao me reconectar com Deus, eu vou me lembrar que Deus está aqui para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que é só eu me reconectar com Ele. E aí sim, a minha jornada de cura começou. E aí eu não tô mais na mente. Ah, mas eu li 757 livros. Ah, mas eu li um curso em milagres 3 vezes. Eu li de trás para frente e de frente para trás. Ah, mas eu fiz 17 mil cursos. Ah, mas eu sou psicanalista. Ah, mas eu tenho formação em Theta Healing. Mas eu ainda não abri meu coração. Eu ainda não deixei essa dor passar através de mim para que ela possa ser lavada e levada embora. Tá tudo aqui preso na minha mente. Tá tudo aqui no intelecto. Eu tô tentando obter uma cura a partir do intelecto. Por isso, gente, que a psicoterapia corporal ela é tão eficiente. Por isso que eu consigo curar traumas emocionais profundos com psicoterapia corporal. Porque quando eu desço para o corpo, a mente não tem como se defender. Eu, há coisa de uns 3 meses atrás, eu fiz um workshop de cura através da dança. E a aula foi maravilhosa, tá?
A aula foi estupenda, maravilhosa. Foi tudo muito divertido, o processo foi maravilhoso, tá? Pá, voltei para casa. Foi num sábado. Fiz o vídeo antes de ir. Quando eu cheguei em casa de noite, eu abri a boca a chorar. E aí eu lembrei da minha professora falando, olha, nessas partes do corpo que a gente está mexendo aqui agora, estão armazenados abusos e feridas emocionais. Aí eu me lembrei e falei, então tá saindo, então deixa eu chorar. Aí eu chorei e ficou tudo bem. Aí eu tomei meus florais, que eu também tomo meus florais, que eu faço pra mim mesma, e ficou tudo bem. Mas quanta energia emocional, quantas memórias negativas eu não liberei ali. Vocês entendem o que eu tô falando? Enquanto eu ficar na minha mente, eu tô usando um super mecanismo de defesa, tá? De acordo aí com Freud, chamado racionalização. Minha mãe me dava uma surra toda semana em casa. Tá bom, mas poxa, minha mãe, coitada, né? Era uma pessoa tão nervosa, tinha sofrido tanto na infância dela. Beleza. Racionalizei. Não integrei a dor. Não integrei, não curei a criança interior. A minha mãe me dava uma surra toda semana. Nossa, que dor. Que tristeza. Eu sinto muito que eu tenha chegado nesse planeta com um nível de consciência tão reduzido que eu precisei apanhar toda semana da minha mãe para dar vazão a uma crença de que eu era uma pecadora, a minha necessidade inconsciente de ser punida. Que tristeza, eu vou chorar essa dor. Eu entendo que realmente a minha mãe fez o melhor que ela pôde, mas eu preciso chorar essa dor. Eu preciso lamentar pela infância perdida. Essa é a mensagem de hoje, gente. E aí, quando vocês forem curados, vocês não terão sido curados sozinhos. Eu preciso lamentar a dor da minha infância perdida. E a minha infância, a sua infância, elas foram perdidas em alguma medida. Em alguma medida, nós perdemos as nossas infâncias. E nós temos que ir lá no passado resgatar as nossas crianças interiores. Nós perdemos a nossa infância quando nós fomos rejeitados, humilhados, abandonados, traídos, injustiçados. E numa tentativa equivocada de resolver isso dentro da gente, nós ficamos adultos e saímos por aí rejeitando, abandonando, humilhando, traindo e injustiçando os outros. E enquanto a gente não curar isso, o mundo não tem chance de mudar. O mundo do ego é comandado pelas partes feridas das nossas mentes, tá? Então eu vou precisar lamentar a minha infância perdida. Em algum nível a minha infância foi perdida. E se você tiver, então, a sua infância, tiver tido uma infância perfeita, como a colega falou, então que você possa lamentar a sua separação de Deus, tá? Eu vou fechar o vídeo porque a câmera já está a ponto de pifar. Lembrando, quando eu sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. No momento em que eu puder lamentar a minha infância perdida, eu estou não apenas curando a minha criança interior ferida, em todos os níveis, todas elas, mas também eu estou desacorrentando a minha criança maravilha, o meu potencial de criatividade infinito, que é o que a gente vai ver no final do ano, em novembro e dezembro. Então que hoje nós possamos verdadeiramente lamentar essa ferida
de nos sentirmos separados do nosso Criador, o nosso Deus, Pai e Mãe. Tá bom, meus amores? É isso que eu desejo para vocês no dia de hoje. É essa cura. Se for mais fácil para você acessar esse sentimento escrevendo, então escreva no seu diário. Escreva uma carta para Deus, começando com: Pai, por que me abandonaste? Vocês vão ver o tamanho da cura que vai acontecer. Tá bom, meus amores? Escreva uma carta para Deus hoje, perguntando para Ele por que Ele te deixou aqui, nesse vale de lágrimas. Tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.